Já estamos de volta aqui no seu programa Na Tela, no segundo bloco. Já já a Samara vai fazer uma entrevista muito legal com o Neil Armstrong. Aqui nós estamos falando do astronauta, não. O Armstrong é conselheiro tutelar, né, Samara? Ele é Isso conselheiro, mesmo. Né? Ele é conselheiro tutelar e trabalha há muito tempo à frente de uma campanha aqui em Paraupebas que está sendo muito destacada em todo o país nessa semana, que é contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Já está aqui com a gente. Já já ele vai bater um papo com a Sam e a Sam vai bater um papo com ele. Vai ser muito interessante. Deixa eu aproveitar agora e falar do Camon. O Balneário do Camon, esse espaço maravilhoso, delicioso e que atrai tanta gente no final de semana, no feriado, enfim. Quer dar uma descansada, um relax? Quer desestressar? Quer levar a família, os amigos, os colaboradores? Dá uma passadinha aí no Balneário do Camon. 8 quilômetros de Palmaриçu, estrada do Salobo. Esse local maravilhoso, delicioso, piscina azulzinha, água fresquinha, comida quente, bebidas geladas. Dá uma passadinha no Balneário do Camon, que é muito legal, é muito bacana. Meu amigo Camon, grande abraço para você, tudo de bom, hein? E deixa eu aproveitar e falar aqui do WhatsApp. Enquanto eu vou falar aqui do WhatsApp, eu já vou me levantar para a Samara conversar já já com o Neil Armstrong aqui no programa, hein? Bom, o WhatsApp na tela para você, que está ligado com a gente aqui na nossa programação, 991842017, 991842017. Bom, a Samara vai conversar agora, vou dar lugar para ela aqui na bancada, vai bater um papo com o nosso entrevistado do dia, Neil Armstrong, que é conselheiro tutelar e atua no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Enquanto a gente roda a vinheta, eles se acomodam aqui e fazem esse bate-papo, essa entrevista muito interessante para todo mundo. Acompanhem. Nosso convidado de hoje é Neil Armstrong. Ele vai falar para a gente sobre o seu trabalho dentro do Conselho Tutelar em Parauapebas, principalmente relacionado à questão dessa semana que estamos tratando de várias caminhadas e passeatas no mundo todo contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Neil, obrigada por estar aqui na tela com a gente para poder tratar desse assunto que tem muitos tópicos importantes e que parece que a sociedade ou não conhece ou não vê ou tapa os olhos para isso, né? E a gente tem que falar, tem que mostrar, a população tem que conscientizar. Com certeza, eu que agradeço pelo convite, com certeza a imprensa tem um papel muito importante. Eu poderia, com os meus esforços todos, alcançar 1.000 pessoas no máximo. A imprensa, quantos lares vão alcançar a partir de agora? E esclarecer é o melhor caminho para poder a gente combater essa violação tão grave contra a criança e adolescente. Sim, para a gente começar, eu peguei uns dados aqui que mostram o seguinte. Somente no ano passado, o Disque 100, que é o Disque Denúncia contra Abuso Sexual e Exploração de Criança e Adolescente, ele registrou 84 mil denúncias dessa violação de direitos de criança e adolescente no Brasil. E mais de 24% de todas essas denúncias é relacionada à violência sexual. Ele é uma importante ferramenta, tanto que virou há um ano, né, uma lei, foi sancionado, que é conhecida como a Lei da Escuta. Como é que funciona essa Lei da Escuta, que é um tema da campanha, o Disque 100, esse ano é o tema da campanha. Conta pra gente. Né? Olha, é fantástico essa lei. Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente já tratava desse princípio, que era o princípio da intervenção mínima, ou seja, quanto menos essa criança que já foi abusada, que já foi violado o seu direito, quanto menos o Estado for lá e intervir nisso e fazer com que ela fale novamente. Inclusive eu falava agora há pouco que uma criança que foi abusada sexualmente, quando ela fala de novo do fato em que aconteceu, é como se ela fosse abusada novamente, estuprada novamente. Então essa lei da escuta especializada veio reforçar aquilo que o Estatuto da Criança já tratava no seu artigo 100, que era o princípio da intervenção mínima. Agora vai ser uma sala onde essa criança vai ser ouvida por técnicos altamente treinados e capacitados e não vai precisar mais ela falar essa história para o conselheiro tutelar, falar para o delegado, voltar a repetir novamente para o juiz, voltar a falar para o assistente social. Então, por isso é essa lei da escuta especializada. Nem o juiz, nem conselheiro tutelar e nem delegado vai poder ouvir criança vítima de abuso sexual. Quem vai ouvir é esses técnicos capacitados e o mínimo possível para poder diminuir esses traumas que já são grandes contra essas crianças. Sim, sim, muito bacana isso, né? Que é uma incidência que a gente quase não percebe, mas quem trabalha no dia a dia com isso percebe. Quais as principais dificuldades que no dia a dia, você no trabalho aí com uma grande experiência, os conselheiros tutelares aqui de Paraupebas têm um vasto conhecimento nisso tudo, trabalham e conhecem no dia a dia como é que é. E qual é a principal dificuldade que vocês encontram em relação a esse assunto?
A maior dificuldade é o seguinte, primeiro que quando se fala em abuso sexual, a gente está falando de criança, né? Então a maioria delas é criança. Tem crianças e adolescentes, mas a maioria deles são crianças. E quando alguém é abusado sexualmente, que não envolveu a questão da exploração sexual, não envolveu essa questão do dinheiro, as pessoas vão lá e denunciam. Mas quando se trata da exploração sexual, aí a gente não, porque é uma adolescente que pegou algum dinheiro de alguém, que envolveu uma questão de alguém ganhou algum benefício, alguma coisa, aí vem a exploração sexual. Então essa é a maior dificuldade. As pessoas não denunciam. Mas tem um dado importante também do Disque 100, que diz que de cada 100 crianças que são abusadas ou exploradas sexualmente no Brasil, apenas 7 são denunciadas. Então a população precisa, né, através desses meios que nós estamos fazendo aqui, através dos meios de comunicação, através de palestra, através de paródia, através de caminhada, fazer com que essa população, que são 92% delas que não denuncia os casos, passe a denunciar, né? E aí vem essa campanha maravilhosa do dia 18 de maio, que agora está sendo uma série de programações, onde os próprios adolescentes são envolvidos e fazem paródia e vão para a rua, os próprios adolescentes. Isso é inédito, né? Eu nunca tinha visto isso. Eu vi a rede de atendimento, os conselheiros tutelares pedir, os maiores, os artistas, até as pessoas que são importantes na cidade, pedir para as pessoas ir lá e denunciar. Mas agora é a própria criança e o adolescente que está indo para as ruas com cartaz, com faixa, com paródia, dizendo para a população, denuncie. Ligue para o Disque 100 e denuncie, porque só assim que a gente vai combater. Isso, inclusive a gente acompanhou a abertura que foi semana passada, né, dessa campanha lá no CDC, e foi interessante que tinham exposições de vários desenhos que foram feitos, né, retratando como uma criança talvez retrate esse tipo de abuso, né, tanto da exploração como do abuso sexual. E a exploração, em um caso à parte, que o abuso sexual a gente parece que infelizmente já trata como uma coisa que existe, é no cotidiano, nesse momento uma criança, um adolescente em algum lugar está sofrendo abuso sexual. A exploração, diferente disso, ela tende a crescer muito mais pela questão do valor que se é pegado por cima disso, é explorado em cima disso. E aí já entra num outro assunto que também o Conselho Tutelar faz parte, que é a questão do trabalho infantil, que é exploração e trabalho infantil. Tanto por se tratar de um abuso de uma adolescente pela prostituição, quanto de utilizar a criança, abusar dela e utilizar dela para qualquer serviço que venha em benefício de dinheiro, financeiro para a pessoa. Explica para a gente sobre essas diferenciações e esse tipo de problema que a gente também encontra aqui em Parauapebas. Samara, isso é uma coisa que eu costumo dizer, é uma questão clara. A falta de estrutura do Estado e da família faz com que todas as violações de direito de criança e adolescente aconteçam. Quando o Estado estiver estruturado e quando a família estiver estruturada, vai diminuir muito essa questão da exploração sexual e outros crimes contra criança e adolescente. Vou dar um exemplo claro. Aqui em Parauapebas nós temos algumas creches aqui, que foram construídas e que estavam prontas para ser entregues. Mas por algum motivo que eu não sei qual é, o Conselho Tutelar está pedindo através de ofício agora para a prefeitura e talvez seja um problema que a justiça embargou, o certo é que nós temos várias creches gigantes aqui em Parauapebas que estão paradas, ou seja, a mãe comete um crime se deixa a criança em casa sozinha e ela vai ter que ir trabalhar. A criança está lá sozinha em casa, é um crime chamado de abandono de incapaz. Essa criança, por causa dessa mãe ter deixado isso, pode estar sujeita, inclusive, a ser abusada sexualmente, entre outras coisas. Sim. Corre o risco, inclusive, de vida. Está sozinha em casa, pode tocar fogo na casa, pode acontecer de entrar para as drogas, porque o mal está aí, a todo momento batendo na porta das famílias. Essa mãe tem que ir trabalhar. Mas, por outro lado, nós temos um Estado brasileiro que está sendo omisso, está sendo o seu principal violador. Então, esse Estado não dá a estrutura necessária. Essas creches deveriam estar funcionando no município de Parauapebas. E, infelizmente, eu convido vocês a ir lá, qualquer pessoa. Tem uma na W Torres, tem outras ali no Minério, tem outra ali na Casas Populares 2. Gigante, está cheia de mato, os forros estão caindo e as crianças não estão lá. Então, assim, a família viola o direito? Claro, mas qual é a oportunidade que o Estado vai dar? Esse Estado que já cobra tanto de nós, juros altíssimos. O que o Estado dá para poder evitar que essas crianças sejam abusadas sexualmente? Do mesmo jeito é o trabalho infantil. Esses adolescentes não estão tendo as oportunidades e as facilidades que a lei lhe garante lá no artigo 3. Facilidades e oportunidades. Eu digo que está tendo muita dificuldade de ser pessoas boas nesse país, ser um adolescente de bem. Está sendo muito difícil isso acontecer. Sim. E então, a questão do trabalho infantil é muito envolvida. Tipo assim, eu tiro a criança que está no Lava Jato, que está correndo, inclusive, risco na sua saúde, e eu vou colocar ele aonde?
Qual é a oportunidade que o Estado está dando? Está capacitando esse adolescente? Está preparando esse adolescente para o mercado de trabalho? Está garantindo os 15% que as empresas de médio e grande porte têm a obrigação de contratar esse adolescente para trabalhar? Então, assim, a família erra, o adolescente também, mas e o Estado? Está cumprindo com o seu papel primordial? Então eu digo o seguinte, que o principal violador de direito de criança e adolescente é o Estado. Mesmo que apareçam a criança, mesmo que apareça a mãe, mesmo que apareça a família, mas atrás o Estado já violou muitas vezes o direito dessa criança. Sim, a gente vê isso, inclusive agora, por exemplo, esse mês de março e abril, vivemos em Parauapebas um momento de muita greve, muita manifestação de estudantes que não estão tendo aula no ensino médio por questão de falta de estrutura dentro das escolas e por questionamentos do que eles vão fazer após sair do ensino médio aqui, né? Que são adolescentes que estão buscando ali um estudo, aí você chega numa escola estadual que não funciona, não tem nada, não tem recurso para o professor dar aula, já não tem a segurança de você estar na escola, que acontece assalto dentro da escola, não tem estrutura, você vai para um prédio anexo que também tem mínima capacidade de estrutura para isso, e aí como é que o aluno vai sentir aquela vontade de estar lá estudando, né? Aí ele sai e vai para a rua, vai procurar o trabalho no Lava Jato, vai procurar uma venda no Sinal e todas essas outras situações. E aí entra o Conselho Tutelar e faz o quê quando vê um adolescente assim, de 13, 14 anos com aquela ferramenta de engraxate no meio da rua? O que o Conselho Tutelar faz? Então, é isso que a gente precisa entender. O Conselho Tutelar em Parauapebas hoje já tem essa clareza do seu papel enquanto zelador pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Mas algum tempo atrás, até por ser um órgão novo, considerado aí ao Ministério Público, considerado ao Poder Judiciário e até o Executivo e Legislativo, o Conselho Tutelar é muito novo, desde 1990. Quantos anos tem o Ministério Público e os outros poderes? Então, o Conselho Tutelar está começando a incorporar aquilo que a lei lhe garante, que é zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. É fazer com que a estrutura do Estado e da família e da sociedade esteja à disposição dessa criança e desse adolescente. Esse menino não pode estar engraxando sapato. A lei proíbe. Mas e aí? O Estado tem uma oportunidade para dar para ele? Eu falo como Estado, eu também represento o Estado, mas como zelador, como fiscalizador desse direito. Né? Então o Estado que eu estou falando aqui, que deveria fazer, é o Executivo, seja ele municipal, seja ele estadual ou federal. Dá oportunidades e as facilidades que a lei lhe garante. Mas aí a gente não vê, não é só isso, não é só a questão do trabalho para esse adolescente, que ele tem direito de trabalhar e de estudar e de ser um médico e de ser um advogado, as facilidades que a lei lhe garante. Mas eu vejo a questão, por exemplo, do esporte. Nós estamos vendo a questão das drogas muito grande. A gente sabe, nos países, nos locais onde tem o esporte e a educação junta, os índices de violência diminuem, né? As crianças deixam de ir para a droga para ir para o esporte. Isso aí já é claro, nos Estados Unidos é assim. Sim, aqui a gente vê em algumas favelas no Rio de Janeiro, onde foi implantado o esporte junto com a educação e diminuiu. Aqui em Parauapebas, os adolescentes vão jogar nessas quadras aí municipais onde estão, eles levam um tapa na cabeça e dizem assim, não, você vai para lá, que quem está jogando é os adultos. E a lei é muito clara, a Constituição Federal no artigo 227, o Estatuto da Criança no artigo 4º, eles têm o direito, mesmo que o adulto, mas é com prioridade absoluta. Prioridade absoluta. Deveria esse adolescente estar jogando e os adultos estar esperando eles. Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma inversão de valores. E nós precisamos, urgentemente, como conselheiros tutelar, e dizemos que somos zelador pelo direito da criança e do adolescente, lutar por isso, brigar por isso, falar que a criança tem direito com prioridade absoluta. Não é direito demais, Samara. Não é direitos demais, que algumas pessoas dizem. São apenas direitos. A única coisa é com prioridade absoluta. Uma criança que passa... É um futuro. Uma criança que passa dentro de um hospital uma criança, bebê, de 3 horas da tarde até 9 horas para ser atendido por um pediatra, isso não é facilidades e as oportunidades que a lei lhe garante. E nós, como conselheiros tutelares, temos que enfrentar isso. Parar de apenas olhar a família como violador de direito e olhar que o Estado é o principal violador de direito de criança e adolescente. Quando o Estado começar a assumir o seu papel de verdade, com certeza a gente vai ver menos crianças e adolescentes sendo abusadas sexualmente, a questão do trabalho infantil vai diminuir, porque eles vão ter as oportunidades, e outras violações, a questão das drogas e da violência. Mas o que está acontecendo é que não está tendo isso. Exatamente. E você de casa, sabe quem é que muda essa situação do Estado? Um Estado omisso, um Estado que suga da gente e que não traz esses benefícios, essas prioridades, essas situações básicas que a gente precisa para o dia a dia, é a gente que muda. E esse é um ano de mudança. Porque é nas urnas que a gente escolhe quem vai nos representar, quem vai ser o Estado, quem vai mudar essa situação. Porque é cada um de nós que faz isso.
entendeu? Então, o responsável também somos nós que colocamos quem está no governo, entendeu? Não importa a instância, se é federal, se é presidente, se é deputado, se é governador, todos eles têm essa obrigação, essa representação de cuidar do básico e, claro, das prioridades também que a gente precisa. Saúde é uma prioridade, educação é uma prioridade, cuidar das crianças e do adolescente também. Infelizmente é um assunto que a gente poderia passar aqui programas e programas debatendo, mas a gente tem um tempinho curto para a gente poder fazer isso e comentar. Então eu queria, Nil, que você já colocasse aí uma mensagem. A gente viu aqui que a programação dessa semana foi cheia de caminhada, dos estudantes participando, e o legal, eu pela primeira vez estou vendo isso. A criança e o adolescente estão fazendo a campanha, eles estão se conscientizando para não acontecer com eles esse tipo de violência, né? Isso é muito bom. Ainda vai ter programação, olha, até sábado vai terminar no shopping, né? Uma campanha que vai acontecer, né? Que vai ser o fim de toda essa semana de programação. Mas aí, dentre toda essa campanha municipal e o que você acompanha também nesse conselho aí das regiões, do Conselho Tutelar, qual mensagem que você deixa de final para a gente poder acompanhar aqui? A mensagem principal é a mensagem do conhecimento. Quanto mais as pessoas conhecem, elas se empoderam, ficam mais fortes e fica difícil alguém dizer que elas não têm direito. Então essa é a mensagem. Olha, você tem direito. A criança ou adolescente tem direito, né? Então, quanto mais você tem conhecimento, mais você tem empoderamento. E agora nós estamos trazendo um conhecimento que é imprescindível para o combate da violação de direito contra a criança e adolescente. Qual é? Que você, vendo uma criança sendo abusada sexualmente, precisa ligar para o Disque 100, precisa denunciar. Ou procure o Conselho Tutelar ou qualquer um órgão do Estado brasileiro. Qualquer um, a escola, o Estado, e denuncie, porque assim é que nós vamos combater e diminuir esses índices que são tão trágicos e que acabam afetando muito as crianças e adolescentes. Sim, obrigada, viu, Nil, por estar aqui com a gente mais uma vez, tá tratando disso. E a gente também tem um outro assunto muito bacana que a gente vai tratar nesse mês de junho agora, que a gente vai falar sobre adoção. É um assunto que está sendo bastante discutido e que o Nil também tem informações aí que a gente pensa que é normal, mas não é nada normal não, né? Sobre adoção. Vamos trazer uma reportagem especial para o pessoal de casa acompanhar com a gente. Bom, obrigada, Nil, por ter participado. Você em casa, Disque 100, participe. Não é só no mês de campanha, na semana de campanha, é qualquer momento, qualquer tempo, Disque 100 e denuncie. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais informação na tela com você. É a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra.